tarde a todos que estão entrando. Deixa eu chamar a colega aqui. Estamos começando mais uma live hoje. Estaremos com a Juliana Guca. Eu estou chamando ela nesse momento. Nossa, que rápida! Boa tarde, Juliana. Boa noite, né? Boa noite, estamos aqui uma hora à frente, né? Aqui em Floripa, Santa Catarina. Isso, bem no horário. Que prazer enorme receber você hoje no nosso canal chamado BiblioConnect. Imagina, eu que agradeço. Ficou super contente com o convite de poder falar um pouquinho mais aqui com vocês. Foi a pessoa que entrou na live mais rápida. Quando eu estava me preparando, você já estava entrando. Eu tava esperando, né? Tava ali já atenta. Então, como eu disse no começo, estamos começando mais uma live no nosso grupo chamado BiblioConnect, né? É um grupo que está dando muito certo. A gente faz live todas as semanas e já temos quase 1.000 seguidores, né? Então, assim, agradecer aí ao grupo, né? Em nome do grupo, eu agradeço também muito a sua presença. Foi muito esperada, né? A galera do nosso grupo também está participando aí. Nós somos do Mato Grosso do Sul, sabe? É um grupo de bibliotecários de Dourados e da capital, Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. Eu acho, Ter aceitado o convite. eu acho que eu conheço uma das meninas do grupo de vocês, que é a Cibele. Eu acho que até que ela tá online aqui. Não sei se ela vai Isso. lembrar de mim, mas a gente se encontrou num Erebs lá em Rondonópolis. Ó, faz tempo. Rondonópolis ou Campo Grande? Rondonópolis, Erebd de 2010, eu 11. acho que foi. Faz tempo. Nossa, E eu acho que eu lembro de ter conhecido a Cibele lá. É, ela disse eu. Lembro de ter sim. conhecido ela lá. Que bacana, faz bastante tempo. Eu Aham. gostaria de avisar para as pessoas que estão entrando que depois do início da live eu vou silenciar os comentários, né? E aí a gente volta ao final da sua fala a gente volta com os comentários para que as pessoas façam perguntas e façam comentários. Uhum. Bom, então eu vou ler aqui seu seu belo currículo aqui, uma síntese, né? Nós estamos com a Juliana Guca. Ela é graduada em Biblioteconomia pela UFSC, mestre em Gestão de Unidades de Informação pela UDESC. E atualmente é doutoranda de Educação também pela UDESC, é isso, né? Isso. Atua como bibliotecária no portal de periódico da UFSC, em Florianópolis, e é criadora da Jornada Acadêmica. Acertei? Uhum. Perfeito. Enquanto o pessoal entra aí, né, a gente vai aguardar mais um pouquinho, eu vou pedir aí que você faça a sua exposição em torno aí de meia hora, 35 minutos no máximo, né? Eu esqueci de me apresentar, eu sou Wagner, né, também integrante do grupo BiblioConnect. Já estive em Santa Catarina, fiquei encantado com a biblioteca da UDESC, visitei a da UFSC também. Eu sou bibliotecário da UFGD aqui, na cidade de Dourados. E a gente agradece também o alcance que o BiblioConnect está tendo em tão pouco tempo, né? A gente já está aí quase com 1.000 seguidores. Uma galera bacana tem participado conosco todas as semanas. E a Sibeli está me lembrando aqui para fixar os comentários. Então, eu acho que a gente pode começar. Não sei se você quer falar alguma coisa antes, não relacionada com o tema mentoria acadêmica. Na verdade, eu preparei uma historinha, digamos assim, porque antes da gente entrar no tema de mentoria acadêmica em si, eu queria contar como é que eu comecei. Porque a gente olha às vezes a pessoa, a forma como ela está trabalhando hoje e se espelha nela como ela está hoje, mas esquece que teve todas as vezes uma trajetória, todo um caminho para ela chegar nesse ponto que ela está. E eu acho que é legal dar esse contexto para quem está assistindo, quem pensa também em trabalhar com isso, para entender que teve uma trajetória até chegar no jornada acadêmica que existe hoje.
sabe? Então, eu pensei de Eu fazer tô, isso e aí entrar, claro, no assunto de mentoria, e aí depois a gente vai para as perguntas, para o debate, que eu acho que é bem legal. O que que você acha? é, é, Pode ser assim? eu, eu estou curioso para te fazer algumas perguntas, mas então, não, primeiramente eu gostaria de perguntar se as pessoas estão nos ouvindo bem, o áudio, o vídeo, para as pessoas comentarem aí, e também você está me ouvindo bem, Juliana. Sim, perfeitamente. Uhum, tá tudo certo. Provavelmente o pessoal deve realmente estar nos escutando bem. Eu vou já em seguida desativar os comentários. Eu vou pedir então para você fazer a sua exposição aí sobre mentoria acadêmica, da onde vem essa ideia, né? Qual é o conceito e para que serve e como funciona isso no Brasil. Depois a gente volta com comentários e de repente perguntas aí mais específicas. Por favor. Ok, fechado. Então vamos lá. Eu sou bibliotecária, né, como já foi falado, doutoranda e tenho o Jornada Acadêmica. Então, a Jornada Acadêmica é um projeto pessoal que eu toco em paralelo com as outras duas funções principais aí da vida, que é o meu trabalho enquanto bibliotecária e o doutorado. Só que o Jornada Acadêmica, ele não nasceu de uma ideia que eu acordei um dia de manhã e falei assim, vou criar um Instagram, vou trabalhar com mentoria. Foi um processo, foi uma coisa que foi sendo construída, né? E isso começou lá atrás, lá em 2009. Eu comecei como a maioria dos bibliotecários começam, que é formatando trabalhos. Então, fazendo normalização de trabalhos. Foi assim que eu comecei também, né? Eu Sim. trabalhava na época em duas revistas científicas e eu fazia a formatação, a diagramação, cuidava do fluxo editorial dessas revistas em 2009, e aí eu comecei a trabalhar com formatação de trabalhos para outras pessoas também. E isso foi tomando uma proporção maior, porque aí também tem o boca a boca, uma pessoa vai indicando para outra, você vai se tornando conhecido. Eu fazia, na época, botava cartazinho em mural da universidade, fazia essas coisas todas que geralmente a gente faz quando a gente está começando, né? Por isso que eu acho assim legal a gente dar contexto, sabe? Porque para a gente conhecer a trajetória da pessoa e ver que a gente começa sempre ali devagarzinho, começa ali sempre de baixo. Depois eu trabalhei também com uma fundação de pesquisa, uma fundação de amparo à pesquisa e extensão, que eu também dava apoio para alguns projetos e a gente trabalhava eu e uma outra bibliotecária, a gente trabalhava em um projeto específico que dava apoio para algumas pesquisas que estavam sendo feitas para liberação de verba em Porto. Então a gente lidava com os relatórios desse tamanho assim, que iam para Brasília, para liberar verba para os portos. Então a gente pegava tudo, a gente recebia o material do engenheiro, recebia do biólogo, do oceanógrafo, organizava isso na forma de relatório. Eram relatórios técnicos científicos, não eram. Ele tinha referências, ele tinha fotos, ele tinha essa estrutura de trabalho acadêmico, mas eram pareceres, digamos assim. E eram umas coisas bem gigantes. E isso ia para Brasília depois para liberar verba, assim, coisa da casa de milhões, tá? Só pra você ter noção. Assim. Então, isso foi dando também uma certa experiência de trabalhar e de ter contato com trabalhos acadêmicos, ainda que na forma de técnica, assim, né? De trabalhar com normalização, com formatação e Aham. tal. O que aconteceu? A gente sempre tem que buscar entregar um pouco a mais. Então, às vezes, você pega um trabalho para formatar e você detecta que às vezes tem algum probleminha ali no trabalho. E você consegue ver que tem algum probleminha. Por exemplo, já caiu várias vezes na minha mão trabalho com plágio. Tá? Isso, assim, recente, quando eu comecei, sempre, sempre aconteceu. E eu busco pensar que a pessoa não fez de má fé. Eu busco pensar que talvez faltou alguma formação para ela. Então, mesmo quando eu estava normalizando trabalhos, eu voltava para a pessoa e falava: olha, eu identifiquei aqui um problema no teu trabalho, aconteceu isso e isso, tem uma cópia. E aí, às vezes falava: ó, não pode ser assim, tem que fazer de tal jeito. Então, meio que ensinava a pessoa a fazer. E às vezes a devolutiva que eu recebia era justamente: eu não sei fazer. Eu preciso de alguém que me ensine a fazer porque eu não aprendi a fazer. E aí, depois que eu me formei na faculdade, então, veja, eu comecei a trabalhar com isso em 2009, então já faz 10 anos que eu venho trabalhando com formatação e esse trabalho ele foi se transformando, né?
as pessoas começaram a me procurar me pedindo um apoio um pouco mais especializado, principalmente para TCC. No começo veio bastante forte para TCC. Então, às vezes elas viam, por exemplo, o meu anúncio ou alguém passava o meu contato de formatação, a pessoa entrava em contato comigo e falava, além da formatação, você não pode também me dar uma ajuda para construir o TCC, porque eu não sei fazer, né? E isso começou a acontecer de uma forma. Não fui eu que fui atrás, assim, começou a ir aparecendo, assim, foi indo, às vezes eu pegava, às vezes eu não pegava, não foi uma coisa sistematizada, sabe? Então foi meio que acontecendo. Não era o meu carro-chefe, digamos assim, continuava sendo as formatações, às vezes aparecia e também eu avaliava se eu conseguiria contribuir ou não. Então, o que acontecia muitas vezes dos TCCs, né? Principalmente, aqui, assim, fazendo um parênteses com bastante respeito, tá? Mas eu percebi que vem muito mais demanda de TCC, por exemplo, que eu recebia, de universidade particular. Então, às vezes, o pessoal tinha que entregar os projetos de TCC e não sabiam fazer, e tinha um prazo, precisavam pegar o diploma das universidades particulares, das universidades à distância, que às vezes o contato é mais parco, assim, né, com o orientador, e aí eles pediam ajuda. E o que acontecia? Muitas vezes a pessoa ela recebia a orientação do professor orientador, não entendia, pegava a orientação da pessoa, que às vezes era por e-mail, né? A orientadora respondia por e-mail e tal, mandava para mim, eu lia, eu entendia o que o professor estava querendo, aí eu explicava para a pessoa, e daí a pessoa entendia. Que era uma coisa bem engraçada, né? Porque então, a pessoa não entendia quando o professor explicava, entendia quando eu explicava. Então, é um processo, às vezes, de facilitação também. Né? Não se trata de substituir o orientador, de modo algum. É uma facilitação. Então, eu comecei a trabalhar com TCC, que era o que eu conseguia fazer na época. Né? O que eu tinha domínio para trabalhar na época também, consegui ajudar, porque são trabalhos mais simples, são trabalhos que às vezes muitas vezes são pesquisas bibliográficas, não são pesquisas de campo, então você consegue dar um apoio para a pessoa. Aí começou a aparecer também algumas pessoas, por indicação também, pedindo auxílio para processo seletivo. Aí eu já estava no mestrado, já estava trabalhando mais tempo na universidade, já estava bem mais inteirada assim, nas coisas, começaram a aparecer alguns pedidos assim, porque processo seletivo, principalmente para quem está muito tempo fora da universidade, é difícil. Então, se a pessoa se formou na faculdade há muito tempo e aí ela quer voltar para fazer um mestrado, ela tem que fazer um projeto de pesquisa, ela tem que se preparar para uma prova, para uma entrevista, às vezes ela encontra as barreiras aí. E hoje a gente até tem mais informação sobre isso na internet. A gente tem um perfil no Instagram que fala sobre isso, a gente tem YouTube, que tem muita gente que fala sobre isso e dá suporte, mas há 6 anos não tinha. Então, a mentoria hoje, ela é uma palavra que está bem na moda. Mas ela é um apoio que não é de agora, que não existe de agora. Né? É um apoio que já vinha sendo feito antes, ainda que fora do mundo digital. Né? Então, às vezes, eu cheguei a encontrar a pessoa pessoalmente. Né? Hoje eu já não atendo mais ninguém pessoalmente. Mas eu cheguei a encontrar, fazer encontros pessoalmente. Então, isso foi se desenvolvendo. Mas ainda assim eu trabalhava de forma bastante informal, assim, não tinha um processo. Então, aparecia, às vezes eu pegava, às vezes não pegava. Em 2016 eu dei uma parada com tudo, porque estava fazendo mestrado, eu estava trabalhando, estava enlouquecida, então eu não conseguia tocar projeto nenhum em paralelo. E aí em 2018 que foi o grande ponto de virada, assim. Eu fiz uma mentoria com uma pessoa que ela até tem Instagram, para quem quiser procurar, que se chama Jaqueline Gatti. Essa mentoria era para empreendedoras. Então, era um grupo de mulheres que a gente fazia um encontro a cada 15 dias, se eu não me engano. Eram umas 10 mulheres de vários lugares do Brasil. E nessa mentoria para empreendedoras, a Jaqueline Gatti, ela ensinava a gente a montar um negócio online, digamos assim, né? Algumas pessoas desse grupo de mentoria saíram, de fato, com um negócio online. Eu saí com zero. Eu morria de medo de fazer qualquer coisa no digital e me expor, porque eu sou funcionária pública. Sim. E aí aquilo ficou na minha cabeça, e aí eu falei, bom, alguma alternativa tem que ter, né? E aí eu falei com um colega de trabalho, que é bibliotecário também e que é advogado, conversando com ele, falei, será que dá para fazer isso? Teria algum problema sendo funcionária pública? Ele falou, não.
dá para fazer sim, dá para você, não tem problema você ter uma página na internet, você ter qualquer coisa assim, porque você não é dedicação exclusiva, você pode dar consultoria, você pode dar aula, você, né? Desde que isso não dê conflito com o seu trabalho em si na universidade, ok. Pronto. Ali surgiu a jornada acadêmica. Então foi em 2018 que eu criei o Jornada Acadêmica. O Jornada Acadêmica ele me alavancou para outras regiões do Brasil. Eu já tinha algumas pessoas que eu atendia de outras regiões, muito por indicação. Hoje eu tenho pessoas que eu atendo que vieram por causa do Jornada Acadêmica. Então acompanham o trabalho que é feito em Jornada Acadêmica, perguntam se de repente eu posso ajudar com alguma coisa ou outra, e aí a gente acaba fechando isso. Sobre o trabalho de mentoria em si, tá? Eu queria pontuar duas coisas antes de entrar na parte de mentoria em si. A primeira delas é que hoje você já não consegue mais trabalhar fora da internet. Não importa o que você vai fazer. Se você vai trabalhar com mentoria, se você vai trabalhar com formatação. Formatação até dá, porque ainda rola muita indicação, né? Mas se você está pretendendo fazer alguma coisa, nem que seja de freelancer, vai para a internet. A internet te amplifica para qualquer lugar do mundo. Só que isso de você ir para a internet, ele traz alguns pontos também. E um ponto que eu queria destacar é que quando você começa, eu não sei se isso aconteceu com vocês, do BlueConnect, mas comigo aconteceu, você começa a ser chamado de blogueirinha. Olha lá, blogueirinha. Como se ser blogueiro fosse uma coisa ruim. Como se ser blogueiro fosse uma coisa pejorativa. E as pessoas esquecem que hoje nós temos profissões que não existiam há 10 anos. E elas existem por causa da internet. Né? E por que o bibliotecário não pode estar na internet fazendo outras coisas que não seja cuidar de livro? Né? Então, isso é um ponto, na verdade, independe da profissão, se é bibliotecário ou não. Quando você entra na internet, você tem que saber que você vai cruzar a barreira do blogueirinho e não se afetar. Né? Então, você vai ter julgamento dos seus colegas de trabalho, você vai ter julgamento da tua família, dos teus amigos. Em algum momento ali, isso vai passar. Eu tive pouco julgamento nesse sentido, até eu acho que fui bem feliz, assim. Foi uma outra pessoa que é bibliotecário, que é colega, que começou a falar, o que você está fazendo, né? O que é isso de mentoria acadêmica? Você vai substituir o orientador? Não vou substituir o orientador. Né? Então, esse entendimento, mas foram bem poucas pessoas mesmo, fui bem feliz, os meus colegas de trabalho são maravilhosos, sempre me apoiam em tudo, a gente troca ideia, não posso reclamar disso, assim. Mas só para saber que existe isso. Oi? Você estudou no mestrado? Eu estudei mestrado? Não Você entendi a tua estudou esse pergunta. assunto no mestrado? No mestrado, eu estudei marketing digital e presença digital, mais aplicado a portais e periódicos. Ah, tá. Mas entra um pouquinho, assim. Foi quando eu comecei a entrar mais fundo. Só que o que a gente estuda na academia é muito teórico, está muito distante do que acontece na prática. E eu percebi isso, assim, de uma forma muito nua e crua, sabe? As coisas que a gente estuda na teoria para fazer uma dissertação desse assunto, tem muita coisa que na prática não funciona. Não é bem assim, sabe? Mas foi interessante, porque me deu uma base, começou a me abrir, assim, bastante os olhos, né? Para esse tipo de atuação também. Tomar uma aguinha. A outra coisa, quando a gente pensa em trabalhar com mentoria, é definir os limites que a gente tem, porque a gente tem limites, tá? Já vou voltar a falar sobre isso. E definir o que a gente quer com isso. E aqui um aviso. Se você está pensando, né? Se alguém que está escutando, por exemplo, está pensando em trabalhar com mentoria para fazer dinheiro rápido, porque às vezes está precisando de grana, quer trabalhar com freela, não vai funcionar. Não é sustentável. Mentoria, assim, ó, se você não gosta de ensinar, se você não tem paciência com pessoas, se você não sabe ouvir, ter empatia, não vai funcionar. Porque a mentoria ela tem que ser alguma coisa que você tem responsabilidade para com as pessoas que você está atendendo. A pessoa está confiando em você para ajudar ela. Então, se você não gosta de lidar com pessoas, você vai se frustrar, vai durar pouquíssimo tempo, talvez você até atrapalhe alguém, né? Vai para uma coisa mais técnica, então. Não vai para mentoria, né? Uma definição, assim, de mentoria, né? Para quem tem dúvida. A mentoria é você
guiar uma pessoa, digamos assim, você vai ajudar essa pessoa no sentido de acelerar o processo de aprendizado dela para alguma coisa. E melhor se você já tiver experiência naquilo. Então, por exemplo, eu, Juliana, não posso, não deveria mentorar alguém que está fazendo pós-doutorado. Eu não tenho essa Sim, experiência. certo. Se alguém vem para mim e fala assim, Ju, eu quero fazer um sanduíche no exterior, você pode me mentorar, você pode me ajudar? Não posso, eu não tenho essa experiência, né? Claro que assim, alguns pontos técnicos, às vezes, a gente, por ser bibliotecário, consegue ajudar. Então, eu consigo ajudar numa definição da pesquisa, no projeto, consigo ajudar a definir base de dados, consigo ajudar a fazer, às vezes, a metodologia de alguma coisa, que é mais pontual. Agora, um processo como um todo, não consigo. Né? Então, assim, essas são as limitações que eu estou falando. Você ser um mentor é você pegar muito da tua experiência, a tua visão, as coisas pelas quais você já passou, para que a outra pessoa não precise passar por esse caminho das pedras, para que seja mais fácil para ela, para que seja mais simples para ela, né? E aí Uhum. existem algumas outras definições por aí que acabam às vezes se misturando, assim, a terminologia dá bastante confusão. Consultoria, assessoria, mentoria e coaching, acho que são os que mais estão em alta, assim, né? A consultoria, ela tende a ser uma coisa mais pontual. Então, às vezes, a mentoria e a consultoria vai acabar se misturando um pouco. A consultoria é você fazer um diagnóstico da situação e dar uma solução para a pessoa. Mas você não implanta essa solução com ela e nem pega ela pela mão para levar e ir junto com ela, guiando pelo caminho. A assessoria, Entendi. você faz o diagnóstico e resolve o problema. Então, por exemplo, a pessoa está com um problema no levantamento bibliográfico. Vamos supor que seja uma coisa bem simples, assim, para dar um exemplo simples. O bibliotecário na consultoria, ele só vai, sei lá, dar um auxílio ali, qual que é o problema, qual que é a estratégia de busca, mas ele não vai fazer para a pessoa. É a pessoa que faz sozinha. Na assessoria, não. Na assessoria, você pode entregar isso para a pessoa pronto, tá? A mentoria, Certo. como eu tinha falado antes, ela vai pegar a pessoa pela mão e guiar no processo. Então, é muito, muito do ensinar a pessoa com base na experiência. Para quê? Para que ela tenha autonomia. Então, a ideia da mentoria é que a pessoa não precise mais de você. E a ideia da mentoria, para diferenciar dos outros, é que você tenha alguma experiência, que você já seja mais experiente para servir de guia. Porque com base nas suas experiências, você consegue guiar o processo. O coaching, ele já vai assim. Aqui eu tô falando do coaching profissional coaching, não desse charlatão que tem um monte por aí, né? Porque coaching tem certificação, tem profissão, nos Estados Unidos mesmo é bem forte nisso. Então, o coaching já vai usar de ferramentas que podem ou não desenvolver a pessoa, inclusive em aspectos às vezes pessoais ou não. Então, ele puxa ferramentas. Não necessariamente ele precisa ter experiência na área, então é um processo um pouco diferente, né? Entendi. Quando a gente fala na mentoria acadêmica, a gente está falando de processos específicos da gente tentar auxiliar as pessoas que estão dentro da universidade, seja na graduação ou no pós, a passarem por determinadas coisas que elas estão com dificuldade. Então, como eu falei, você pega a pessoa pela mão e vai ajudando ela dentro de um processo. Esse processo ele deveria terminar em algum momento, que é quando a pessoa consegue caminhar com os próprios pés. Nisso você consegue ensinar, você consegue dar o caminho das pedras. Às vezes a pessoa só quer alguém para conversar da pesquisa dela. Ela não quer que você resolva nada para ela. Mas é que ela não tem, às vezes, um orientador presente. Ela precisa de alguém que entenda do universo científico para conversar com ela. E aqui eu já abro uma adendo, assim, pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado e bibliotecários que trabalham em bibliotecas universitárias levam vantagem nisso. Porque tem experiência com o ambiente universitário. Certo. Porque se você está muito deslocado, vai ser difícil você conseguir entender o que a pessoa está falando para você. Você tem que saber do que ela está falando, né? Do que ela está passando. Então, se ela está passando, por exemplo, por um. Ela está com uma pressão para publicar porque ela precisa de créditos dentro do doutorado dela. Você tem que entender por que ela está passando isso e tentar ajudar ela de alguma forma, né? Não é uma Eu acho firula. que, de maneira despretensiosa, a gente acaba fazendo isso lá no serviço público, né? Porque a gente sai para atender muitas vezes e a pessoa sai satisfeita, você vê. Sim, serviço de referência. Serviço de referência dentro da biblioteca se aproxima muito disso que eu estou falando.
A diferença é que a mentoria vai ser um processo bem personalizado, de acordo com o que a pessoa precisa, e você vai acompanhar ela por mais tempo, de modo mais profundo. No serviço de referência, a gente não consegue fazer isso, porque tem 1.000 outras pessoas para atender e um monte de coisa para fazer. Então, desde dar um curso até, daí daqui a pouco tem que atender aluno, daí daqui a pouco tem que cuidar de acervo e tudo isso. Então, na mentoria, a gente consegue focar em outras coisas da pessoa e desenvolver ela em outras áreas também da vida acadêmica. Por isso que eu falo assim, quem tem experiência com mestrado e doutorado também leva vantagem nisso, porque consegue ajudar em outros pontos que se a pessoa não tem ainda essa formação, às vezes fica um pouco mais difícil. Algumas áreas assim de atuação da mentoria, tá? Processo seletivo para mestrado e doutorado, como eu estava falando antes. Então, a pessoa que te contrata para ajudar ela a fazer o processo seletivo. E não é só fazer projeto, é todas as etapas do processo seletivo. Então, é fazer um projeto redondinho, mas também, de repente, auxiliar como que ela poderia estudar para a prova, preparar ela para uma entrevista, né, para que, de repente, ela não fique tão nervosa, para que ela saiba fazer uma prova discursiva, porque prova de processo seletivo é discursiva. E aí, como é que faz? A gente está acostumado na faculdade, no curso público, marcar xizinho. Então, assim, são essas coisas, né? Para TCC, né? Para TCC, tese e dissertação, como eu já falei, que aí você está falando de um trabalho em si. Mas o que eu tenho visto também acontecer são as pessoas que querem um apoio para a vida acadêmica. Então, por exemplo, eu tenho. Deixa eu ver, eu tenho uma ou duas pessoas agora que estão. Que pediram um apoio mais geral. Então, a pauta ela vai mudando. A gente faz encontros online de 1 hora e meia, Google Meet, Skype, independente da ferramenta, e a gente tem pauta para trabalhar, né? Então a pessoa, ou ela passa antes da pauta, e aí entra um ponto também que você tem que estudar bastante para poder atender essas pessoas. E aí você vai tentar guiar essa pessoa para que ela resolva esse problema. Então eu passo tarefa para as pessoas. Essas tarefas às vezes são exercícios para elas se desenvolverem. Eu tenho dificuldade na escrita. Ok, aqui tem algumas tarefas, algumas coisas que você pode fazer para tentar se desenvolver e melhorar a tua escrita. Para daqui a um tempo você não precisar mais que eu revise os seus textos, né? A pessoa traz demandas da vida acadêmica. Será que eu mando para o comitê de ética antes ou depois da qualificação? É uma discussão. Então, assim, eu não decido nada pela pessoa. Mas é que duas cabeças pensantes pensam melhor do que uma para uma solução. Então, essas demandas que às vezes vêm na mentoria acadêmica também. E como eu falei, às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Então, tem uma professora, que é uma professora da UFSC, que está fazendo doutorado. Ela me contratou porque ela queria alguém para conversar com a pesquisa dela. Então, toda semana a gente se encontrava, agora a gente deu uma pausa por causa da pandemia, mas toda semana a gente se encontrava, por 1 hora e meia, e ela me contava o que ela tinha feito na semana anterior em relação à pesquisa dela. E olha só, nessas coisas que ela me contou, eu vi um monte de fragilidade na pesquisa dela, que ela não tinha visto. Falei, olha, esse ponto tá meio estranho, vamos arrumar. E às vezes são pontos que o bibliotecário tem muito domínio. Por exemplo, ela estava fazendo uma revisão de literatura que estava ruim. Precisava de ajuste nos descritores, precisava de ajuste nas bases, né? E isso estava dentro de um assunto macro que a gente estava trabalhando. Então, em geral, assim, para fechar, e de repente talvez a gente abra para perguntas. A mentoria vai ser, como eu falei, um guia. Eu percebo que ela é mais aplicada para alunos, então para estudantes. Eu vou conseguir mentorar estudantes que estão mais no começo da vida acadêmica, porque depois eles já não precisam mais desse serviço, eles conseguem caminhar sozinhos. Ou para problemas muito específicos, ou para a vida acadêmica de modo geral. E a gente tem que saber as nossas limitações. Eu não atendo pessoas da área da saúde, nem das exatas, porque eu não consigo. Eu tenho limitação, então eu tenho que ser honesta comigo mesmo, que é o que eu estava falando. Não adianta fazer só para ganhar dinheiro. Você vai conseguir ajudar a pessoa, né? Eu pego pessoas da educação, né, das sociais aplicadas, humanas, ali, que são essa área, que são dos meus estudos, então meu doutorado é em educação, meu mestrado é nas sociais aplicadas, bibliotecário vem nas sociais aplicadas. Então são coisas que eu consigo, é um universo que eu consigo auxiliar. Na saúde, eu ainda não consigo. Talvez, futuramente, eu consiga auxiliar em pontos muito específicos, né? De uma busca na base de dados, de um desenho ali, às vezes alguma coisinha de uma revisão sistemática, mas
Por enquanto eu não consigo. Então eu prefiro, às vezes, falar, olha, não vai dar, né? Então essa a gente tem que ter responsabilidade com as pessoas também. Eu acho bem prudente isso. Wagner, acho que era isso que eu tinha assim, de conteúdo aí para as perguntas. Acho que talvez a gente pode aprofundar mais alguma coisa que o pessoal tenha dúvida, que você tenha dúvida, e a gente Sim, vai conversando. pergunta. Eu ia te fazer uma primeira pergunta, mas você já me contemplou, né? Que em relação à diferença, eu percebo que encontra aí com consultoria e assessoria, mas eu gostei, você me contemplou. Eu vou abrir os comentários aqui, mas já tem umas perguntas anotadas ali. Enquanto eu ativo os comentários, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão conosco aí no BiblioConnect. A partir de agora, vocês podem fazer perguntas e comentários. Tem uma primeira pergunta, eu vou ler para você aqui, ó. Tá. Você considera que esse tipo de serviço, mentoria acadêmica, tem crescido, na nossa área? Na nossa área, eu tô tentando me lembrar se eu conheço alguém que faz isso na nossa área, porque eu conheço pessoas que trabalham com isso, mas são de outras áreas. Da administração, da biologia, da saúde também tem. Não consigo lembrar agora se eu conheço alguém que trabalha com isso na nossa área, assim, falando especificamente de mentoria, né? Eu sei que existem vários bibliotecários que estão empreendendo, que estão trabalhando com várias coisas, então, desde concurso público até ministrar curso, fazer esse tipo de coisa, mas com mentoria em si, eu acho que na nossa área ainda não está tão grande, não. Eu acho que tem bastante mercado para o bibliotecário atuar, na verdade. Eu acho que é o mercado. Eu Uhum. acho que o bibliotecário, assim, ó, fazendo uma propaganda, mas eu acho que o bibliotecário é um profissional que é muito qualificado para atuar com isso. Porque a gente tem formação na faculdade. Eu fico pensando, eu na faculdade eu fiz duas disciplinas de fontes de informação, uma de recuperação de informação, acho que umas duas de pesquisa bibliográfica, fiz TCC, aí no mestrado fiz de novo metodologia científica, no doutorado acabei de fazer de novo uma disciplina de pesquisa científica, então vamos botar esse conhecimento todo para jogo, né? E eu acho também que na nossa profissão existe muito, às vezes, a questão de não querer cobrar. Da gente achar que a gente tem que fazer as coisas de graça. De achar que tem que fazer tudo na biblioteca. Gente, boleto não se paga sozinho. A gente tem conhecimento. Olha só, esse meu conhecimento que eu tenho hoje, eu demorei 10 anos para construir. Eu não posso fazer um processo de mentoria, um serviço e cobrar por ele. Não preciso, né, enfiar a faca na pessoa, mas cobra um valor justo pela tua hora de trabalho. E isso inclui pessoas próximas, muitas vezes. A gente fica fazendo de graça, às vezes, para todo mundo, né? Então, comece a pensar nisso como uma forma de trabalho. Uma forma de você explorar o conhecimento que você adquiriu nesse tempo todo de profissão. Acho que, não sei se respondi a pergunta, mas... Respondeu. Eu acho que eu vou começar a fazer mentoria a partir da minha experiência na universidade. Eu acho que é um campo que tem bastante ainda para crescer. Vai crescer cada vez mais com a internet, você vai ver. Tem uma pergunta aqui que está relacionada com um assunto que eu até gosto, inclusive, eu gosto muito do assunto, até gosto de falar sobre esse tema. Alguém está perguntando como você percebeu, procedeu no caso de plágio. Como que eu procedi? Como... Eu sempre trabalho com o cliente para corrigir. Então, eu não julgo. Eu não vou. Assim, hoje eu ainda estava falando sobre isso porque eu peguei recente um caso de plágio que era um TCC de graduação. A pessoa me indicou e aí, por causa dessa situação, eu estava conversando com ela. E eu falei assim: olha, tem dois casos. Pode ser que a pessoa foi preguiçosa e ela realmente não quis fazer certo, né? Mas pode ser que ela não sabia fazer. Eu não vou ser a pessoa que vai apontar o dedo na cara dela e falar: ó, você plagiou aqui, ó, tá errado. Não, eu vou chegar para ela e vou falar: olha, eu identifiquei aqui uns trechos no seu trabalho que estão sem fonte, a gente precisa corrigir. Então, tenta identificar de onde que você tirou, porque não é legal, isso não é muito ético, então a gente pode arrumar e tal. Então, assim, ensinar a pessoa qual seria a forma de corrigir. Não adianta só apontar o problema, você tem que dar a solução para ela. Agora, se a pessoa
não quer de jeito nenhum fazer isso, quer seguir assim mesmo, não tem nada que a gente possa fazer nesse momento. A gente vai alertar. Eu alertei um caso de uma pessoa, falei, olha, se você entregar o trabalho assim, você vai ser reprovada. Porque se eu peguei, era uma coisa assim muito absurda. Se eu peguei, o professor ia pegar, mas na cara, sabe? Então, assim, mas eu acho que 100% dos casos que eu alertei a pessoa, ensinei para ela como fazer, foi resolvido. Foi resolvido. Não teve nenhuma Ah, pessoa que falou, não vou fazer, vou deixar copiado. E assim, a maioria legal. delas, algumas falaram, ah, ok, vou corrigir. Mas a maioria delas falou, ah, eu não sabia. Não sabia que tinha que fazer assim. Não aprendi isso na Aham. faculdade. Ninguém ensinou. Aí eu fico perguntando, Já já que a gente está errando na biblioteca, na entendi. universidade, nos cursos? Já ajudou bastante a pessoa. Antes de eu ler a próxima pergunta, eu vou te perguntar, a pergunta é minha. Você deve já ter compartilhado bastante com a bibliotecária Franciele Garcês, nossa conhecida. Eu conheço ela mais de nome, assim. Eu não lembro de ter tido um contato com ela, de sentar, conversar mesmo. Eu sei quem é, mas a gente não tem muita proximidade, não. Eu achei que você já tivesse um pouco mais próxima, porque eu também, a gente ficou sabendo de um projeto que ela tinha de mentoria, mas aí ela está no doutorado agora, eu não sei se ela continua. Bom, eu vou ler mais outra pergunta para você. Ó. Você teria casos de sucesso de pessoas que fizeram mentoria e foram aprovados em processo seletivo? De pessoas que foram mentoradas, acho que é isso, Isso, né? isso. Sim. Tanto para doutorado quanto para mestrado. Mas assim, ó, eu vi que até uma pessoa perguntou aqui antes como lidar com uma não aprovação, né? Eu acho que dá para linkar com. Já estou me antecipando, pulando a pergunta que talvez você ia fazer. Mas é que teve uma pessoa que perguntou aqui no comentário como lidar com a não aprovação no processo seletivo. Então, assim, às vezes a gente vai ter um sucesso. Já teve pessoas que passaram pela minha mentoria e foram aprovadas. Maravilhoso. Tem algumas pessoas que estão em mentoria comigo que estão em curso, é porque agora os processos seletivos ficaram todos loucos, né? Então, pode ser que venha uma aprovação, pode ser que não venha, mas você, quando vai fazer uma mentoria acadêmica para um processo seletivo, você não promete nada para a pessoa. Ah, Jamais entendi. você pode prometer para ela que ela vai passar. E eu deixo isso bem claro para as pessoas. Porque não depende de você e também não depende da pessoa. Eu já vi projeto maravilhoso, o currículo da pessoa era bom, o projeto era, nossa, muito bom, e a pessoa não passou. Por que não passou? Porque o processo seletivo ele tem as suas subjetividades. Então, às vezes, não tem ninguém para orientar, ou até tem gente na linha para orientar, mas o professor não está afim de pegar aquela pessoa, entende? Então, eu sempre deixo bem claro, falo, olha, nós vamos fazer todo o possível para parar todas as arestas. A gente vai deixar o projeto bem bonitinho, redondinho, a gente vai te preparar para a prova, vai te preparar para a entrevista, tudo que tiver ao nosso alcance a gente vai fazer. Se não passar, paciência. Tem gente que não Pois, passa, tenta de novo no ano que vem. Eu não passei na primeira vez que eu fiz processo seletivo, lá em 2012. Ó, faz tempo, né? Faz parte. Às vezes é porque a gente falhou e às vezes é porque o processo seletivo optou por outros candidatos, né? Então pois, é isso, cuidar com as promessas que a gente faz e lidar com isso também. Aí entra um pouco de inteligência emocional de conseguir também lidar com a pessoa que é o teu cliente. Entende? sim, Porque sim. se a pessoa não passasse, também tem que segurar ali as pontas, né? Falar, ah, pois é, vamos continuar trabalhando. Tem cliente que a gente está plantando o terreno há um ano. Um ano fazendo mentoria, porque assim, ficou muito tempo fora da academia. Um ano Aham. preparando o terreno para processo seletivo, trabalhando com publicação para periódico, trabalhando com publicação para evento, fazendo a pessoa fazer disciplina isolada na universidade. Porque a pessoa vem cru, muitas vezes. Então a gente guia. Pode ser que ela passe, ela vai tentar mestrado. Pode ser que ela passe, pode ser que ela não passe. Mas a nossa parte, enquanto dupla, eu mentorando ela e ela aprendendo e fazendo esse caminho, foi feita. Eu acho que eu participei de um processo semelhante à mentoria antes de entrar no mestrado, só que a gente não sabia
que de repente poderia receber esse nome. Inclusive, tinha apoio psicológico nesse projeto que era institucional, né? Eu não sei se institucional pode ser chamada de mentoria, mas tem várias características do que você falou aí. Eu vou. Tem uma pergunta do nosso colega bibliotecário, ele também faz parte aqui do grupo do BiblioConnect. Ele terminou ano passado, se não me falha a memória, o nome dele é Helder, o doutorado dele em Ciência da Informação. Ele tem a ver com o que você acabou de falar. Ele pergunta, no caso de editais de seleção, como trabalhar a questão da não aprovação do cliente, no caso? Eu imagino que você já contemplou essa pergunta, mas se Eu você tinha quiser visto a fazer. pergunta dele antes, por isso que eu já puxei com a Ah, que você desculpa. tinha feito, porque eu achei que já ia casar tudo no mesmo assunto. Mas é Eu isso, até acho gente, que não prometer coisas que você não tem controle. Você não pode prometer para a aham, pessoa também, não é processo seletivo, mas, tô trabalhando com um artigo aqui, a pessoa está fazendo um artigo para mandar para uma revista. Você não pode prometer para ela que o artigo vai ser publicado, porque você não tem controle sobre esse processo. Em editais de seleção é a mesma coisa. Você ajuda ela de todas as formas que forem possíveis para ela se qualificar para passar por isso, mas às vezes não dá certo. a Lorena, colega também aqui do grupo, ela comenta: acho que todos os cursos tinham que ter uma matéria com bibliotecários de mentoria. Deixa eu ver É, mais o que uma eu, pergunta. Pode falar. eu só ia comentar que existe uma grande discussão sobre as disciplinas de metodologia, né? Porque elas às vezes são muito. São teóricas e são tecnicistas, então elas não ensinam você a fazer uma pesquisa, elas te passam matéria. Então, que se existisse uma forma de dar essas disciplinas nos cursos de graduação, de uma forma que os alunos entendessem como que isso funcionaria na prática, talvez metade dos problemas que a gente tem aí seriam resolvidos. Que é o que os alunos aprendem muitas vezes na iniciação científica. Quem passou por iniciação científica na graduação está anos-luz na frente, às vezes, quando vai fazer um processo seletivo de mestrado, porque sabe como é que funciona uma pesquisa. Os É outros alunos verdade. não. E outra coisa é que isso eu acho que até já está começando a mudar, mas em alguns cursos, disciplina de pesquisa, metodologia é dada no começo do curso. O aluno não tem maturidade, minha opinião, tá? Que o aluno não tem maturidade ainda na primeira fase de um curso de graduação para entender o que é a metodologia científica. Ele pode ter uma noção, mas que isso depois seja reafirmado mais para o final, talvez na aula de TCC, alguma coisa assim, para ensinar ele mesmo a fazer um passo a passo da pesquisa mesmo, sabe? A discutir as pesquisas, discutir os trabalhos de conclusão de curso, esse tipo de coisa. Aham. Eu vou pedir desculpa a todos aí pelo áudio. De vez em quando passa umas motos aqui. É até longe, mas o barulho é como se estivesse aqui perto. Aqui também. Aqui também Tem passa o outra tempo todo. pergunta aí. Eu não sei se essa, eu acho que eu não li ainda. A mentoria poderia ser comparada com uma espécie de coaching? Você também comentou, você fez ali uma diferenciação. Não sei se você quer fazer algum destaque na pergunta. Eu acho que em alguns momentos a gente pega algumas ferramentas de coaching, digamos assim. Existem algumas metodologias, igual eu estava falando, aqui eu tô falando de profissional coach mesmo, tá? Não pessoa que se diz coach. Existem algumas metodologias que são aplicadas em coaching que a gente pode puxar para a mentoria. Tem uma que se chama. Tem uma que é para definição de meta, que é a técnica SMART, que você tem que fazer temporizar. Como que é? Temporizável, atingível, mensurável. Não vou lembrar do acrônimo inteiro, mas assim, você tem que usar a técnica quando você estiver fazendo uma meta, porque senão ela é um sonho, né? Ela é vaga. Então, existem algumas técnicas que você usa. A mesma coisa, tem uma que chama também, que é bastante usado no coaching, que é um modelo, é um método chamado GROW. Cada letrinha é um acrônimo, cada letrinha também é uma coisa. Então, para você trabalhar um passo a passo com a pessoa, porque ela, às vezes tem alguma coisa que ela precisa resolver, tá? Como é que você resolve? Aí você pode aplicar o método GROW nela. Só que o coaching, a pessoa pode ter as certificações de coaching, mas ela não necessariamente precisa ter experiência na área. Enquanto a mentoria, para você ser um mentor, o ideal é que você tenha experiência na área. Porque você consegue guiar a pessoa por um caminho que você já passou. Essa Aham. seria a diferença. Se alguém quiser ser um coach acadêmico agora, ela não precisa ter tido um mestrado para ajudar alguém no mestrado, por exemplo.
Na verdade, como é uma profissão que não é regulamentada, ela não precisa nem tirar a certificação. Deveria, mas não precisaria. Só repete o nome do método? É, Smart, Smart mesmo, como se fosse SMART, Smart, é uma das técnicas para metas, e o outro é Grow, Ah, Grow. Acho que é em inglês, os dois acrônimos são em inglês, tá? Mas aí tem entendi. isso, Grow, desça. A Andressa do BiblioConnect comenta, a própria matéria de metodologia científica não é muito bem trabalhada, né? Foi o que você falou agora há pouco aí. Tem mais uma pergunta aqui. O processo é cansativo? O processo é cansativo para quem está mais tempo fora da faculdade e quer retornar, ou para quem sai da faculdade para o mestrado? Não sei se eu sei retornar. Ou para quem sai da faculdade para o mestrado? Não, para quem tá fora, né, gente, com certeza, porque você meio que perde o timing. Então você já não sabe mais às vezes o que está rolando na área. Aí você tem que começar a voltar a ler, voltar a estudar, para você ver questão de projeto também. Que às vezes você tem uma ideia, mas aquela ideia de projeto para fazer para mestrado, por exemplo, tá meio desconectado com a realidade da área. Aí não dá para fazer, então tem que ajustar. E você tem que começar a estudar teoria de volta, você tem que voltar com o hábito de escrever, porque a pessoa que fica 10 anos fora da academia, ela já não sabe mais escrever um artigo, escrever um projeto, você perde a prática. E aqui eu estou falando de escrever naquele formato que nós precisamos escrever um texto acadêmico, né? Aham. Ela já não sabe mais, às vezes, pesquisar literatura em base de dados. Às vezes são coisas simples, assim, ela não sabe qual é o próximo passo. Ela lê o edital, mas aí ela não. Falta, às vezes, um pulo do gato ali para ela entender como é que funciona o processo seletivo. Então é mais cansativo para essas pessoas, com certeza. Entendi. A Gil fez um comentário. Obrigado, Gil. É verdade, essa discussão das disciplinas de metodologia científica é grande, ela comenta. Sim. Deixa eu ver mais perguntas. Eu vou ler outra pergunta aqui, ó. Você trabalha com mentoria, trabalhos, administra redes sociais, você faz tudo sozinha, ou você tem ajuda? Eu keep. Só eu mesma e eu. Entendi. Aí entra um pouco da organização, né, gente? Então, não dá para fazer tudo. Então, assim, já teve alguns momentos que o Jornada Acadêmica, por exemplo, que é meu perfil no Instagram, ele ficou um pouquinho de lado. Esse mês agora faz o quê? Semana retrasada, eu acho, que eu tava terminando umas entregas pro doutorado, final de julho, por ali. Tava terminando umas entregas pro doutorado. Falei, bom, não vai dar, porque eu tenho que trabalhar na BU, né? Tô trabalhando em home office, projeto e tal. Jornada acadêmica vai ficar um pouquinho mais de lado. Mas assim, faz parte, sabe? É o que eu chamo de administrar os pratinhos. Então, você tem vários pratinhos girando. Doutorado, casa, trabalho, jornada acadêmica, mentorias e por aí vai. Um vai estar girando mais rápido do que o outro, que não pode deixar eles cair no chão e quebrar. Então, você vai ali, administrando. Aham. Por isso que é importante a gente fazer também coisas que a gente tem afinidade, igual eu estava falando antes. Ah, você vai fazer porque você quer ganhar dinheiro fácil? Não sustenta, gente. Não sustenta. Você pode fazer no começo, quando você se matar de trabalhar, você vai parar. Porque mentoria, por exemplo. Ah, o encontro de mentoria dura 1 hora e meia. Não é só 1 hora e meia. Tem a preparação antes, porque eu preparo cada encontro de mentoria da pessoa. Eu preciso saber, às vezes, se tem alguma coisa que eu tenho que tirar uma dúvida dela, às vezes eu preciso pesquisar, porque eu não lembro. Preciso dar uma olhada antes para poder mostrar para ela. Ou às vezes eu preciso fazer anotações para ter uma sequência para trabalhar com a pessoa. Se eu vejo que ela está precisando de um exercício, eu tenho que preparar, às vezes, alguma tarefinha que eu vou mandar ela fazer em casa, depois sozinha. Mas é Entendi. administração. E agenda. Tem que ter agenda. Agenda. Isso. Ô, Juliana, nós temos 10 minutos ainda. Eu estou curioso aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Deixa eu ver se tem anotada. Por enquanto ainda não tem anotada. Quem está nos vendo pode ainda comentar, fazer perguntas. Obrigado pela participação. Eu vou te fazer uma pergunta, curiosidade minha. É,
pelo que você falou, eu entendi que não tem processo de avaliação, mas assim, eu queria que você comentasse um pouco se quem faz a mentoria pensa fazer algum tipo de avaliação, ainda que talvez um pouco aberta, subjetiva, e assim, queria que você comentasse um pouco isso. Não Do entendi. aluno, em relação mentorado, quem Pode ser mentorado, pode ser participa aluno, pode ser cliente. Cada um chama de um jeito em diferente, né? relação é feita alguma avaliação e você também como que você se prepara para outras, porque cada pessoa é diferente. Comenta um pouco em relação a isso Tá, para a ela. avaliação, você quer saber se eu avalio a pessoa? Essa pessoa. Se tem Isso? uma preocupação de avaliação do aprendiz, do cliente. Tá. Isso é bem subjetivo e depende de pessoa para pessoa, tá? Eu acho que as duas perguntas que você me fez, elas vão se misturar um pouco na minha resposta. Quando você está começando uma mentoria com alguém, você tem que perguntar para a pessoa o que ela espera de você. Primeiro, para saber se você vai conseguir ajudar ela, né? Então, assim, tá dentro da tua limitação ou não tá? Para você também conseguir estimar se isso vai levar bastante tempo, se não vai, se você vai ter que se preparar muito para lidar com aquela pessoa ou não. Então, no começo, quando você está começando, é uma conversa, antes mesmo de fechar um processo. Qual que é a tua dificuldade? Qual que é o teu problema? Como é que você acha que eu vou poder te ajudar? Agora até nem tenho feito mais isso, porque até tô com a minha agenda meio fechada, mas até um tempo atrás eu mandava um questionário para a pessoa com perguntinhas. Como é que é a tua rotina? Quais que são as tuas dificuldades? O que você espera atingir na mentoria? Como que você acha que eu posso te ajudar? Liste os teus três principais problemas em relação a isso que você está querendo resolver. Essas coisas para você conhecer a pessoa. Aí o primeiro encontro vai ser sempre de alinhamento. Então você vai conversar com a pessoa, você vai se alinhar, às vezes você já vai trazer alguma proposta ali para ela. Eu chamo mais de tarefinha. Então, por exemplo, às vezes você olha, a pessoa está com problema em se organizar. Ela não está com problema em fazer um trabalho científico em si. Ela está com problema porque ela está enxergando que ela tem que escrever uma tese. Não é assim. Você escreve uma página de cada vez. Então, são essas coisas assim, que você vai percebendo, varia de pessoa para pessoa. Mas é um trabalho investigativo do começo, sabe? Como é que eu avalio isso depois? No andamento da pessoa, se ela está progredindo ou não. Vai variando de cada encontro. Então, assim, a gente tem uma meta maior para trabalhar. Tá? Vamos supor que eu estou ajudando um processo seletivo de mestrado. O processo seletivo de mestrado, doutorado, é um pouco diferente de outros processos porque ele tem data. A data Uhum. tal é a data na inscrição. Então, a gente tem que ser um pouco mais assertivo ali. E aí eu vou puxando a pessoa, né? Quando você está mentorando a pessoa nesses casos, você também não pode ficar só no encontro de uma hora. Às vezes eu vou lá no WhatsApp, e aí, como é que tá? Tá conseguindo fazer? Tá com alguma dúvida? Ah, eu tô com dúvida. Ah, então faz assim, assim, assim. E aí já vou empurrando a pessoa, entendeu? Quando não tem data, que são processos mais de vida acadêmica, então aquela professora, por exemplo, conforme ela vai fazendo as coisas e me dando devolutiva ou me contando da pesquisa dela, eu vou vendo o que ela tá evoluindo, o que ela não tá. Já teve pessoa, já teve cliente, aluno de mentoria, que eu cheguei para a pessoa e falei: você não precisa mais de mim. Você não percebe, mas você evoluiu muito. Pessoa que chega para mim e não consegue escrever e daqui 2 meses ela tá fluindo sozinha, ela não precisa mais de mim. O meu trabalho está concluído. A não ser que ela tenha outra meta. Mas a meta inicial que a gente traçou lá no primeiro Sim, encontro já foi atingida. Então, essa é uma. avaliação, ela é recorrente, sabe? É o olhar que você tem que estar tendo na dificuldade da pessoa, se ela está indo ou não está indo. Se você está trabalhando com ela e ela continua persistindo na dificuldade, aí você tem que ver se é a tua forma de abordar. Aí vou mudar minha forma de abordar para ver se melhora para a pessoa. Ah, não está resolvendo de jeito nenhum. Às vezes o problema não é acadêmico, é outra coisa. Teve Entendi. contando os cases, né? Mas teve uma pessoa que estava com muito problema e não ia, e não ia. Eu falei: o que está acontecendo? De repente, vamos reajustar aqui, vamos conversar o que está acontecendo. Até que eu descobri que ela estava se divorciando do marido. Não ia Nossa. sair, não importasse, não importa o que eu fizesse por essa pessoa. O trabalho não ia sair, ela estava com problemas muito sérios. Eu falei: bom, então de repente é legal a gente dar uma pausa. Aí quando você estiver mais confortável, você volta. E aí a gente consegue
e trabalhando. Então, essa é a percepção, sabe? Às vezes tem que encaminhar para um psicólogo. Eu percebi que essa avaliação, então, ela é frequente, você só não mensura, né? Isso. Ô, Ju, eu vou ter que caminhar, nós temos 4 minutos, eu vou ler aqui a pergunta da Andressa. Você teve mentor ou aprendeu todas essas técnicas sozinhas? Se eu tive mentor, algumas coisas, eu sou assim, em relação a negócios, eu disse que eu fiz a mentoria com a Jaqueline Gatti. Foi um start, digamos assim. Só que eu nunca mais parei de estudar. Hoje eu faço parte, por exemplo, do Novo Mercado, que é do Icaro de Carvalho, que é marketing digital. Porque eu gosto. Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender essas coisas. Entendeu? Então, às vezes, eu trago essas coisas para o Instagram, por exemplo. Academicamente falando, eu nunca parei de estudar. Eu estou sempre fazendo um curso, estou sempre estudando, lendo, pegando coisa de professor. Esse semestre eu botei na minha cabeça que eu quero aprender a fazer bibliometria. Fui para minha orientadora de doutorado e falei, quero aprender a fazer bibliometria. Para a gente publicar, para eu saber, para